Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo de número 19. Versículos de número 19 a seguir. O texto vai dizer assim: E Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu-a ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e discípulo e aprendiz. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto, o que vem antes dessa história, desse texto lido, é a história de um profeta muito bem sucedido. Um homem que teve experiências marcantes com Deus. Um homem que experimentou de fato o poder de Deus de uma forma sobrenatural. Esse homem, após de ter tido uma experiência fantástica com Deus, no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, agora, esse mesmo homem, ele se encontra em uma crise, uma forte crise. Alguns estudiosos dizem que o que lhe ocorreu foi um momento depressivo, um momento no qual ele ficou completamente deprimido, experimentando os sintomas que fazem de um diagnóstico de depressão. Ele entrou numa crise de choro profunda, de falta de objetividade e sem saber o que fazer, numa confusão mental. A ponto de fugir da rainha Jezabel para não morrer e, ao mesmo tempo, orando a Deus, pedindo a morte. Ele não sabia o que ele queria. E foi nesse estado que Deus, então, vem ao encontro dele em uma caverna e dá uma mensagem a ele, dizendo que ele deveria tomar algumas decisões e fazer algumas coisas. Dentre elas, ungir a Eliseu, o filho de Safate, a profeta, em seu lugar. E Elias, então, obediente a Deus, ele faz isso. Ele sai do monte aonde ele estava, da caverna aonde ele se encontrava, e vai em busca de Eliseu. E encontra Eliseu, aquele moço, arando, trabalhando. Ele tinha ali algumas juntas de bois, e ele estava arando a terra. E Elias, ao vê-lo, vai em sua direção e joga sobre ele a sua capa. Ao receber a capa de Elias, Eliseu entendeu que aquilo era uma mensagem. E disse a Elias: Permita-me que eu vá até a minha casa, beije o meu pai, me despeça de minha mãe, e eu vou te seguir. E Elias disse a ele: Vai, mas volta, porque você sabe o que eu te fiz. E Eliseu, então, naquele momento, ele já queima os seus equipamentos de arar, o seu arado, as suas madeiras, mata os bois, faz um churrasco daqueles bois,
e compartilha com todo o povo. Aquela ação dele trazia também uma mensagem. Agora, um novo capítulo, uma nova história, um novo tempo se inicia em minha vida. Todos nós, em um determinado momento, teremos que escolher entre o passado, entre o futuro que nos espera e o passado que nós construímos. É impossível você ter uma experiência com Deus. É impossível você ser tocado por Deus e não ser colocado diante de uma decisão a ser tomada. Entre o que está por vir, que é desconhecido, e o passado, que você conhece tão bem. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O tema da minha mensagem é: queime as suas carroças, queime os seus barcos. Essa mensagem é uma continuação da mensagem de domingo passado, na série que nós estamos sobre atire até a última flecha. É impossível você ser tocado por Deus. É impossível você ter uma experiência com Deus e não ser desafiado a uma nova atitude. Não ser desafiado ao novo, ao que está por vir. É impossível. Jesus, ele não é o AC antes Cristo e o DC depois de Cristo, apenas na história da humanidade. Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, a sua vida tem uma divisão entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. É por isso que você sempre ouve os crentes dizendo: olha, antes de eu encontrar Jesus, minha vida era assim. Depois que eu tive uma experiência com Jesus, minha vida passou a ser assim. Essas pessoas que chegaram hoje aqui à noite, vindo de um retiro de encontro com Deus, é impossível que essas pessoas não tenham sido colocadas diante de uma decisão a ser tomada. Entre o passado que elas deixaram ali e um futuro que espera pela vida delas. É impossível. Quando você tem um encontro com Deus, a proposta de Deus para a sua vida é e sempre será o novo. A Bíblia diz: eis que faço em você novas todas as coisas. Esse em você é por conta minha aqui agora. A Bíblia, quando você tem um encontro com Deus, ela te chama a uma nova vida, a um novo homem, a ser uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17 vai dizer: se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura, uma nova vida, um novo homem, um novo ser, um novo andar. Se de fato você tem tido um encontro com Deus, com certeza, você também teve que tomar uma decisão em sua vida. A decisão entre o futuro que Deus tem reservado para você e o passado que você construiu sem Deus. Você tem que tomar uma decisão. E para tomar essa decisão de ir em direção ao futuro, de ir em direção àquilo que Deus criou para você, é necessário que você tome uma decisão. A decisão de colocar fogo no seu passado para poder criar um novo futuro. Enquanto você não colocar fogo no seu passado, o seu futuro não será criado. Se você viver em função do passado, você morre para o seu futuro. Muitos, por não tomarem uma decisão de colocar fogo no passado, o que eles fizeram? Fizeram do futuro apenas uma extensão do passado. E eu vou repetir isso. Muitas pessoas, por desejarem o futuro, por quererem o futuro, por desejarem, almejarem o futuro, porém, por não terem
tomado a decisão de colocar fogo no passado, incendiar o passado, o seu futuro nada mais tem sido, nada mais será do que uma extensão do passado. Quem entendeu? Nada muda. Eu estou doido para chegar dia 31 de dezembro, para chegar 2020. Mas se você não colocar fogo no seu passado, o 2020 nada mais será do que uma repetição de 2019. Como a bem da verdade, o seu 2019 nada mais é do que uma extensão do seu 2018, que é uma extensão do seu 2017. Nada de novo acontecerá na sua vida se você, de fato, não colocar fogo no seu passado. Eliseu, ao ter aquela experiência com Elias, ele sabia que um futuro estava por vir, mas para que esse futuro viesse, ele teria que abrir mão do passado. Porém, para abrir mão do passado, ele toma uma decisão radical. Ele pega os aparelhos que ele usava para arar a terra e põe fogo neles. Mata os bois, assa a carne, e agora ele diz: vou despedir do meu pai e vou despedir da minha mãe. Ao tomar aquela decisão, ele sabia que agora é para frente, ou é para frente, ou é para frente. Não tem jeito mais de retornar ao passado. Quando você não toma essa decisão de colocar fogo no passado, o seu futuro se torna apenas uma extensão do passado. E você passa a lidar com os mesmos problemas a vida inteira. Jesus nunca nos prometeu que uma vez que nós entregássemos a vida para Ele, nós não teríamos mais problemas. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Os problemas não vão acabar. Mas o que eu e você precisamos entender é que enquanto nós não colocarmos fogo no passado, nós vamos viver os mesmos problemas. Pastor, isso é um sinal? Quer um sinal de que você não colocou fogo no seu passado? Quero. O sinal é que você luta com os mesmos problemas. E ninguém merece isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você lida com o futuro, quando você coloca fogo no passado, novos problemas, novos obstáculos surgirão. Mas são novos problemas, são novos obstáculos, não são os mesmos. Tem gente que entra ano, sai ano, é a mesma luta, é o mesmo problema, a mesma ladainha de sempre. Uns dizem: eu estou passando por um deserto, que o senhor não tem ideia. Deixa eu te falar uma coisa: deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de habitação, não é lugar de moradia, é lugar que você passa. Os problemas precisam se renovar. Diga comigo: os meus problemas precisam se renovar. Amém? O problema de ontem é de ontem. Eu não posso trazer essa encrenca para o meu futuro. Eu não posso estar em 2020, 2021, 2022, lutando com a mesma encrenca de 2015. Eu não dou conta disso. Isso cansa. Mas isso não acontece enquanto você não toma uma decisão firme de colocar fogo no seu passado. Eu não quero dizer que nós não teremos problemas, mas nós teremos novos problemas. Você tem que tomar uma decisão. E a decisão é entre escolher em prolongar o passado ou criar um novo futuro. Você precisa tomar essa decisão. Pastor, mas eu tenho medo do que virá. Eu não sei o que me espera. E o que eu posso te dizer é: não espere muitos detalhes da parte de Deus, porque Ele não nos dá
quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Elias não dá nenhum tipo de instrução. Elias não fala nada. Ele apenas lança a capa e diz: você sabe o que eu te fiz. Ponto. Lembra da mensagem de domingo passado, quando o mesmo profeta, agora Eliseu, ele põe as mãos sobre as mãos do rei, pega o arco, as flechas, e diz: lance as flechas, e ele grita: flecha do livramento. Depois ele diz: fere a terra, e o rei fere a terra 3 vezes, e o profeta fica indignado com ele, diz: porque tu feristes a terra 3 vezes, por apenas 3 vezes, os sírios serão feridos, e não mais que isso. Talvez se o rei soubesse, ele teria ferido a terra 10, 20, 30 vezes. Mas Eliseu não falou. Como Elias também não falou. Como Deus também não nos fala. O que Deus nos fala é o que a Bíblia diz em Jeremias 29. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, que são pensamentos de paz. O que Deus preparou para nós. Um dia o profeta, aliás, um dia o apóstolo Paulo resolveu falar. E aí eu fico imaginando, eu vou falar qual é o futuro. E todo mundo esperando, ele diz: o futuro é aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para você. O ponto importante aqui é que ninguém sabe detalhes do seu futuro. Por isso a Bíblia insta, repete, insiste, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a mesma frase. Abacuque 2,4 diz: o justo viverá da fé. Gálatas 3,11 diz: o justo viverá da fé. Hebreus 10,38, a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Tudo o que você precisa para encarar o seu futuro, nada mais é do que fé. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora. Essa semana eu estava num jejum de 24 horas. Não só eu, os pastores me acompanharam nesse processo. E nós ficamos 24 horas ininterruptas, fazendo uma escala, um saía, outro entrava, um saía, outro entrava, de 24 horas de oração pela sua vida. E nós estávamos ali. Foi à tarde, à noite, à madrugada. Foi justamente naquele dia que choveu muito. Se não me engano, de quarta para quinta-feira, se não me engano. Não me falha a memória. E naquele jejum, quando eu estava para entregar o meu jejum, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. A minha vida está num momento de transição. Eu tenho que abrir mão do passado para me lançar no futuro. Mas eu preciso que o Senhor me mostre algumas coisas. Eu preciso ter clareza. E foi justamente nesse momento que o Espírito Santo me disse: você não tem que se preocupar com o que fazer. Você apenas precisa ser. Quando você é o que você tem que fazer, vai aparecer na sua frente. Cuide de você. E eu fiquei com aquela palavra, mas Deus conhece o coração da gente e sabe quando a gente não se conforma. E eu não me conformei com aquilo. Até que então eu tive uma visão. Eu me vi numa escuridão, numa noite muito escura. E nessa noite escura, eu tinha uma lanterna. E eu andava com essa lanterna. Quando eu olhava lá na frente, eu só via escuridão. Mas quando eu olhava no foco da lanterna, eu via o caminho que eu tinha que pisar. E foi justamente isso que o Senhor me mostrou. Quando se lida com o futuro, você não precisa olhar lá na frente. Você precisa apenas saber aonde você vai pisar. E eu fiquei, legal, mas será que não tem mais nada? E aí Deus teve que desenhar para mim. E aí eu tive mais outra visão. Eu vi a cidade de Arcos. E eu vi a cidade de Formiga.
E naquela visão eu tinha que fazer uma viagem de Formiga até Arcos. Eu pensei comigo, são aproximadamente 24, 26 quilômetros. Eu me vi dentro de um carro. E me foi feita uma pergunta naquele momento. Quando você liga o carro à noite para ir a Arcos, quando você liga o seu farol clareia de Formiga até Arcos? Eu disse, não clareia. Então eu me vi nessa rodovia fazendo essa viagem. Eu via que o meu farol do carro, ele alcançava, quando muito, 80, 50, 100 metros, não sei. Mas era tudo que eu via. E o carro continuava andando. Eu não via o fim da estrada, mas eu via as curvas, eu via as retas, eu via as subidas, eu via as descidas. E foi justamente aí que o Senhor falou comigo. É isso que você precisa. Você não precisa que o seu farol clareie de Formiga até Arcos. Você precisa que ele clareie até onde você precisa enxergar. Mas quando você chegou em Arcos, a pergunta é, por onde você passou, o farol clareou? Eu disse, clareou. Foi tudo iluminado? Foi tudo iluminado. Mas se você tivesse ficado parado, não teria sido iluminado. Foi muito claro para mim. Você entende? Eu não sei o que está lá na frente, mas eu sei o que está aqui. Mas na medida que eu vou andando, vai clareando, vou andando, vai clareando, vou andando, vai clareando. Quando eu chegar lá na frente, aonde eu não sabia o que tinha, eu vou saber. Mas eu preciso andar. E o Senhor falou isso claramente comigo. Se você para, você não vai saber o que está lá na frente. Mas na medida que você vai andando, a estrada vai clareando, o futuro vai ficando mais claro, as coisas vão sendo reveladas, você vai saber o que fazer. Eu disse, uau, era tudo que eu precisava para a minha vida, naquele momento. Era tudo que eu precisava. Talvez você está com muito medo do futuro, talvez você está muito incerto, inseguro. E a palavra de Deus para você nessa noite é, você não precisa saber o que vai acontecer lá na frente, você precisa saber o que vai acontecer na sua frente. Mas para você saber, comece a dar os primeiros passos. E na medida que você vai andando, a estrada vai clareando. Eliseu não sabia o que fazer. Eliseu não sabia o que aconteceria. Eliseu não tinha ideia do que o esperava. Mas ao dar o primeiro passo, ele entendeu que precisava colocar fogo no passado. Deixar os bois, deixar os aparelhos, o arado e tudo aquilo que ele usava, porque algo novo o aguardava, algo novo estava por vir na sua vida. Eliseu teve que abrir mão do passado. E quando eu digo abrir mão do passado, para Eliseu foi uma virada. E para nós é uma virada. Para muitos, o deixar o passado é deixar as coisas erradas para fazer as coisas certas. É uma escolha entre o bom e o mal. Abrir mão daquilo que é ruim e tomar posse daquilo que é bom. Mas não era essa a história de Eliseu. Talvez seja a sua. A história de Eliseu não era uma virada do errado para o certo. Não. A virada na vida de Eliseu não era uma virada do mal para o bem. Não. Ele já estava no certo. Ele já estava no bem. E é justamente aí que muitas vezes nós nos perdemos. Principalmente você que um dia teve um encontro marcante com Deus, principalmente você que teve uma transformação de vida, e ao ouvir essa mensagem, você vai lá atrás e pensa, não, eu não tenho que deixar mais nada, eu já deixei tudo. Mas não era disso que se tratava na vida de Eliseu. Não era trocar o errado pelo certo, nem trocar o mal pelo bem, mas era trocar a vida que ele tinha pela vida que ele desejava.
Você entendeu? Eu não estou falando que você tem que sair do mal e ir para o bem, mesmo porque eu acho que você já está no bem. Eu não estou falando que você tem que sair do errado e vir para o certo, mesmo porque eu acredito que se você já encontrou com Cristo, você já está no certo. O que eu estou dizendo é que você tem que tomar uma decisão entre a vida que você vive hoje e a vida que você deseja viver. Porque a vida que você vive hoje, ela já é passado. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você tem experimentado. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que o que você está vivendo. É muito mais amplo, muito mais poderoso. Ao entregar a nossa vida para Cristo, nós passamos a ter essa experiência. Só que isso acontece quando eu coloco fogo nos meus carros de bois, nas minhas carroças. Sacrifico os meus bois, como dizendo, é agora, eu não tem volta, não tem retorno. Ao entregar a nossa vida para Cristo, nós seremos sempre desafiados ao novo, ao futuro. Mesmo porque, quando esse culto começou, e aquele pessoal entrou com aqueles balões, e nós fizemos toda aquela festa, aquilo que aconteceu agora há pouco, ainda está fresco. Está fresco, mas é passado. Já passou. No século XVI, um espanhol chamado Hernán Cortés, ele veio para travar uma das batalhas mais sangrentas, mais fortes, que já aconteceu na América. Ele atravessou o oceano com navios, e ao desembarcar nas terras mexicanas, quando todos os soldados desceram do navio, eles eram muitos soldados, muitos, centenas, mas eles eram muito poucos diante dos milhares índios, incas, astecas, maias, que viviam nas Américas. Ele sabia que era uma vitória quase impossível. Eu não quero entrar no mérito do certo, do errado. Não é isso que eu quero. Mas eu quero contar sobre o que esse homem fez. Ao descer toda a embarcação, quando todos estavam ali em terra firme, ele tomou uma atitude. Ele incendiou todos os navios. E os soldados ficaram sem entender. O que o senhor está fazendo, general? E ele disse, ou nós vencemos, ou nós vencemos. Nós não vamos fugir. Não tem plano B. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que não há plano B. E que a vida com Deus não é para trás, é só para frente. E o que eu posso te afirmar é que o que te trouxe até aqui não pode te levar mais adiante. O que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui. Te trouxe até a vida que você vive. Mas se você quer viver coisas maiores, mais poderosas, mais grandes, experimentar em Deus coisas incríveis, o que te trouxe até aqui não vai te servir. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, uma coisa eu faço. Capítulo 3, se não me engano, versos 13 a seguir. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas ficaram. Eu sigo para o alvo que me está proposto. Só existe uma direção em Deus. E essa direção é para frente. Enquanto você tiver um plano de contingência para voltar atrás, eu posso te afirmar, é para lá que você vai. Porque na primeira dificuldade, no primeiro problema, você será tentado a voltar para a vida que você tinha. Todos os noivos, observe isso, que vão para o altar, que vão para o casamento, e antes do casamento,
são questionados pelo pai, pela mãe, e diz: filha, é isso que você quer? Filho, é isso que você quer? Quando eles dizem: não, é isso, mas se não der certo, separo. Você já pode saber, vai separar. Se esse é o plano B, pode ter certeza, vai acontecer. Para muitos, o plano B é voltar para a vida que ele nunca quis. Observe Israel. Eles estavam no Egito, passaram por séculos de escravidão, sofreram e sofreram muito. Seus filhos, quando nasciam, se era uma menina, pode permanecer viva. Se é um menino, mate-o, porque ele pode servir ao exército numa rebelião e pode dar problema. Então, quando a mãe se engravidava, ela já ficava assim: oh meu Deus, tomara que seja uma menina, porque se for um menino, eles vão matá-lo. E outra coisa, se é um menino e vai permanecer vivo, ele será tirado dos pais e levado para a escravidão. Eles viviam uma vida miserável. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor por uma libertação. Êxodo diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus foi com seu braço forte, com mão poderosa, braço estendido, tirou o povo do Egito, feriu o Egito com as pragas que você já deve ter ouvido ou lido, abriu o mar vermelho e aquele povo passou a seco e agora eles começam a caminhar no deserto. Chegou um momento no deserto que eles já não suportavam mais o deserto. Chegou um momento, então, que eles desistiram. Eles tinham como objetivo a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade, da fartura, da liberdade, da felicidade, de poder criar os seus filhos, ter sua própria casa, criar os seus animais e ter sua própria vida. Eles saíram do Egito com essa finalidade. Mas quando as coisas apertaram, a Bíblia diz que eles começaram a sentir saudades das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Ou seja, tudo o que eles queriam era ser libertos do Egito. E mais tarde, tudo o que eles queriam era voltar ao Egito. Quem está entendendo, diga eu. Por quê? Porque o cativeiro era o plano B. Voltar era o plano B. Quando o cativeiro continua sendo uma opção, pode ter certeza, nós abriremos mão de nossa liberdade e não chamaremos mais o cativeiro de cativeiro. Não chamaremos mais o cativeiro de escravidão. Ou seja, aquela vidinha que você chamava de vidinha, que você não queria mais para a sua vida, e que você um dia disse: eu não quero isso mais, eu não vou ficar nisso mais, Jesus entrou na minha vida, e Deus tem um plano maravilhoso para mim, e eu vou seguir em frente, eu vou queimar os meus carros, eu vou queimar as minhas carroças, eu vou partir em direção ao futuro. E quando você vai em direção ao futuro, quando você começa a ter obstáculos, e você decide voltar para o plano B, aquilo que você chamava de vidinha, agora você fala assim: não era bem uma vidinha, pelo menos eu tinha segurança, né? Não, tá certo que não era tudo que eu queria, mas eu tinha mais conforto do que hoje. Tudo bem, era difícil, mas pelo menos eu tinha garantia de alguma coisa. Não estava fácil, mas continuar do jeito que eu estou é uma falta de responsabilidade. Quem está entendendo? Você começa a suavizar aquilo que um dia você tanto detestou para você mesmo. Você simplesmente começa a dar um jeito de abrandar. Não era tão assim. Eu não estou dizendo, ouça isso, não torça as minhas palavras. Eu acho bom dizer isso. Eu não estou dizendo
que você não deva ter um plano B. Você precisa ter um plano B. Mas o plano B que eu me refiro, que você deva ter, é um plano B que te leve para frente e não para trás. Amém? O plano B que eu falo é um plano que te empurra, e não um plano que te retrocede. Não um plano que, mas naquela época eu estava no mundo, pelo menos eu tinha uns amigos, sabe? Não, naquela época era difícil, não sei o quê, mas pelo menos, se é isso que você imagina, você pode ter certeza, é para lá que você vai. Eu estou dizendo para você que todos os seus planos alternativos, eles precisam ser orientados para o futuro, porque em Deus não tem retrocesso, em Deus não tem volta. Pastor, mas eu não posso voltar em nada. Não é isso que eu quero dizer. Há momentos na vida, falando sobre a última flecha, há momentos na vida em que a melhor coisa que eu e você podemos fazer, dependendo da situação, é usar o processo da flecha. E qual é o processo da flecha? Para ela ir bem lá na frente, ela precisa recuar. Há momentos na vida, em determinadas situações, e isso não se emprega em tudo. Eu não estou dizendo da sua vida com Deus, não estou dizendo entre certo e errado, não estou dizendo entre escolha de bem e mal, estou dizendo da vida que você tem com a vida que você gostaria de ter. Nesse processo, às vezes é necessário retroceder. Às vezes é um negócio que você foi e de repente faltou alguns recursos financeiros e você diz, ei, deixa eu parar aqui, deixa eu retroceder, deixa eu rever meu plano. Ok? Nós só temos uma certeza. A única certeza que eu e você temos é que nós estamos indo para o futuro. E o futuro é um dos temas mais inevitáveis da Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro isso, que nós não podemos tomar posse do futuro se nós continuarmos presos ao passado. Quando Deus disse a Abraão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Abraão, eu vou te dar o melhor dessa terra. Quando Deus prometeu a Abraão que daria para ele um lugar fantástico, maravilhoso, junto da promessa do futuro, vem uma outra palavra: sai da tua terra e sai do meio da tua parentela. É preciso deixar o passado. As pessoas que queriam seguir a Jesus, Jesus deixava muito claro: as raposas têm seus covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É assim que você quer me seguir? Ah, Senhor, eu quero ser teu discípulo, mas deixa eu sepultar primeiro meus pais. Jesus disse, deixa os mortos sepultar seus mortos. Alguém lê isso e diz, mas Jesus é muito radical. Poxa, o cara queria ir lá no sepultamento do pai dele. O pai dele estava sendo velado. O que custa ir lá no velório, despedir do pai? Não era essa a história. Quando ele diz, deixa eu sepultar meu pai, é aquela pessoa que diz assim, Deus, eu não posso tomar essa decisão de me batizar agora. Eu não posso tomar essa decisão de entregar minha vida para Cristo agora. Eu tenho que enterrar primeiro meus pais. Eu não quero dar desgosto para eles. Quem está entendendo? Era disso que essa pessoa estava dizendo. E Jesus disse, não, você não deve enterrar os seus pais. Tome a decisão agora. Talvez você tenha uma decisão para tomar, mas você está esperando seu pai morrer. Você está esperando sua mãe morrer. Você está esperando acontecer alguma coisa, porque você não está simplesmente decidido. Por quê? Porque você ainda está de olho no passado. Você ainda tem um plano B. Um plano B que te remete para trás. Quando Jesus disse isso, num determinado momento ele diz, aquele que lançar a mão no arado e olha para trás, não é apto para o meu rei. Talvez Jesus estava se referindo ao próprio Eliseu, quando ele tomou essa decisão na vida dele. O que ele está dizendo às pessoas é que você não pode me seguir se existe alguma coisa que te mantém preso ao passado. Você precisa abrir mão dela para seguir rumo
ao futuro. E eu tenho para te dizer o seguinte: talvez a coisa mais espiritual que você vai ouvir aqui nessa noite, talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer amanhã, é escolher, é fazer uma escolha. Mesmo porque todos os dias você terá que escolher entre viver no passado, permanecer no presente ou criar o futuro. E o grande perigo está no fato de que, às vezes, você, visualizando o caminho fácil, você tende a se agarrar àquilo que você conhece, a apegar ao que você tem e sabe fazer, do que o próprio futuro. E com essa atitude de querer se manter em segurança, você acaba transformando o seu futuro nada mais, nada menos do que uma extensão do passado. A Bíblia trata essas questões de uma forma muito séria. Eu poderia citar duas passagens bíblicas. Poderia citar Lucas 17, quando Jesus diz da mulher de Ló, que ela volta, ela olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Eu poderia citar 2 Pedro 2, 21, 22, que mostra quando você toma uma decisão por Cristo, e você se arrepende dos seus pecados, e você deixa o mundo, deixa tudo aquilo que é errado, e depois você volta para lá. Pedro é muito radical, ele fala que o cão voltou ao vômito, e a porca lavada voltou para a lama. Quanto à mulher de Ló, Sodoma e Gomorra seria destruída, e ela tinha que decidir, e ela decidiu sair de Sodoma, mas a palavra era: não olhes para trás, e num determinado momento, ela olhou para trás. Há uma mensagem aí, e quando eu falo assim, me dá um tom de riso para eu não chorar, porque eu me lembro que essa mensagem me custou muito caro no ano de 2005, na Cidade del Este, na divisa de Foz do Iguaçu com o Paraguai, Brasil e Paraguai. Pastor, você estava fazendo compra de umas muambas lá? Não, irmão. Eu estava indo para Assunção pregar. E aí marcaram uma agenda em Cidade del Este. E eu preguei essa mensagem. É mensagem que me custou caro. Porque eu bati. Eu falei o que eu tinha que falar e o que Deus mandou eu falar. Só que as pessoas, à porta da igreja, você só via Pajero, Cherokee, os carros mais tops daquela época. Eu com uma mala de roupa, indo para Assunção, que eu passaria ali uns dias. Quando o culto terminou, a minha mensagem, o tema foi: a mulher de Ló. A mulher que se arrependeu de haver se arrependido. Nunca mais esqueci essa mensagem. Porque depois do culto eu tive que carregar aquela mala até na rodoviária, ninguém me levou. Eu fui falar que o cara está no mundão, fica pirateando CD do mundo. Aí converte, mas não tem uma experiência com Cristo, aí ele fala: não, agora eu só pirateio CD gospel. Foi mais ou menos por esse caminho que eu entrei, por isso que me custou caro. Mas o que eu e você precisamos entender é que cada escolha que você faz tem efeito sobre o seu futuro. Na verdade, as escolhas são um material que o futuro é construído. Às vezes, colocar fogo no passado, como eu acabei de dizer, significa libertar-se da expectativa dos outros. Tem gente que está preso no passado. Qual é o passado que ele está preso? Medo do que os outros vão falar. Medo do que os outros vão dizer. Quando eu falo de colocar fogo no passado, eu não estou falando de queimar pontes. Existe uma diferença entre colocar fogo no passado e queimar pontes. Colocar fogo no passado é uma coisa, queimar pontes é outra. E o que é queimar pontes? Queimar pontes é queimar pessoas. Quando eu falo de colocar fogo no seu passado, eu não estou falando de queimar pessoas. Não é disso que eu me refiro. Não queime pessoas. Minha mãe, desde criança, ela me dizia: filho, o mundo dá volta.
A quem você despreza hoje, amanhã você pode precisar. Então, quando eu falo de queimar passado, eu não estou falando de queimar pessoas. Eu não estou falando de queimar pontes. Queimar passado é abrir mão da vida que você tem. Colocar fogo no passado é tomar decisões difíceis de deixar para trás aquilo que rouba de você o futuro que Deus tem para a sua vida. E você sabe muito bem o que é que está te prendendo. Você sabe muito bem aonde você está preso. Colocar fogo no passado tem a ver com abrir mão das coisas que dominam você, que você vem lutando com elas há muito tempo. Talvez essas coisas nem estejam aqui, mas esteja aqui dentro. E você precisa tomar uma decisão. Eu termino te dizendo o seguinte: Eliseu pegou o arado e os bois. Do arado ele fez uma fogueira, dos bois ele fez o sacrifício, e ele colocou fogo em tudo. Tudo o que ele não deveria mais manter na vida dele. A pergunta que eu faço é: o que está te impedindo de alcançar o futuro que você precisa queimar? Vamos nos colocar em pé nesse momento.